Também vocês têm, essa fonte aqui já está tudo num conjunto só, daquela placa dos LEDs, que no outro modelo é separado, nessa aqui é tudo na mesma placa, a placa IP, tá? Então você tem aqui as informações dos pontos que vão ter que ser polarizados, backlight teste, a tensão de trabalho é a mesma, 95 volts, certo? Medida dos capacitores que vão para o painel, para você saber se está ou não sendo gerada tensão para o acendimento dos LEDs dos barramentos. Tá? Então, checando positivo nos pinos dos conectores CNL 802, A e 802B, 95 volts, é a tensão para acendimento dos LEDs. Tá? Essa tensão de LED ela muda de um aparelho para o outro. Normalmente, aparelho de tela pequena tem uma tensão um pouco menor, aparelho de tela grande tem tensão um pouco maior. Existem aparelhos da Sony que usam quase 200 ou mais de 200 volts para acender os LEDs. Aparelhos de 60 polegadas usam tensões de mais de 200 volts para acender os barramentos de LED. A média é nessa faixa aí, 95, 70, 80, 112, nessa faixa. Tá? Mas aparelhos Sony de 60 polegadas ou mais usam às vezes fontes com mais de 200 volts só para acendimento desses LEDs. Tá? E aí é importante você ter uma noção disso para poder saber como testar os LEDs com segurança. Tá? Existem uns comentários aí, ideias aí para testar LED, que se você demora, você tem duas opções. Você eletrocutar quando quer fazer um teste, você manda tudo quanto é para o espaço. Certo? Então é importante ter certeza aí do que você está fazendo na hora dos testes, para evitar que um LED defeito, que era um único LED queimado, passe a ser todos eles queimados. Que um LED queimado você resolve, 2 LEDs queimados você resolve, um barramento queimado você resolve, todos eles queimados você não resolve. Certo? Não tem como. Tá? E barramento de LED você só encontra usado para vender, com facilidade só usado. Novo você não tem facilidade de encontrar isso aqui no Brasil. Tá? O procedimento padrão quando você detecta LEDs danificados se tiver barramento de sucata, tirar de um e botar no outro. Por isso é importante quando você compra um aparelho com tela quebrada, não só tirar as placas e jogar o backlight todo fora, porque você tem que desmontar o backlight para tirar os barramentos de LED. Não que você vai usar o barramento, mas você pode tirar os LEDs para consertar barramentos de outros aparelhos que entram com defeito de LED danificado. Perguntas até aqui? Alguma? Simulando consumo nas etapas. A famosa carga, né? A Samsung ela tem da mesma forma que a LG também tem, nós já mostramos uma vez aí um simulador de consumo para ligar a fonte e simular os consumos. A Samsung também tem um. Só que o da Samsung é feito por resistores de fio. Trambolho de placa que eles usam. Normalmente isso aqui só é usado na fábrica para testar as placas. O curso autorizado não recebe isso. Tá? Mas é um simulador de corrente que ao ser plugado num lugar onde entraria o conector também, ele vai ligar a fonte, tá? Você vai ter os LEDs que acendem, indicando que as tensões ali estão presentes, e a carga, o consumo é gerado por esses resistores de fio. Certo? Para nós, tá? Que não somos autorizados da Samsung, não estamos na fábrica da Samsung, a gente pode, isso aqui seria na fábrica, na simulação do consumo, em várias placas que estão em teste na bancada ao mesmo tempo. Tá? Para nós, a gente usa um testador de fonte com as lâmpadas de lanterna de automóvel, que geram um consumo razoável e permitem saber se a fonte está gerando corrente suficiente para alimentar o resto do televisor. Se ela está funcionando corretamente, você vai ter as lâmpadas acesas, você vai conseguir acender também o backlight, está aceso ali, tá? E então essa fonte, ela está apta a fazer o restante do televisor funcionar. Se a TV não funciona, não é um defeito da fonte, tá? Por quê? Porque a fonte consegue manter as lâmpadas acesas. E o consumo dessas lâmpadas é um consumo relativamente alto, tá? Se a fonte não estiver gerando corrente suficiente, a lâmpada acende e apaga, ou nem acende, ou fica só pulsando, porque a fonte tenta armar e não consegue por causa do excesso de consumo. Então, se está tudo aceso, acendeu o backlight, fonte ok, gerando corrente, defeito vai estar na main do equipamento. Tá? Então, é a melhor maneira de você simular um consumo. Em algumas situações, você vai ter casos em que a TV não liga
certo? Às vezes nem acende o LED no stand-by. É o caso corriqueiro da TV AOC, aquela que usa aquele capacitorzinho laranja, aquele laranja na fonte, que você liga a TV na tomada, os 5 volts está com 2, o LED do stand-by não acende, quando você tira o cabo da main, os 5 volts aparecem. E normalmente o pessoal acaba condenando a main, achando que a main está em curto, por isso que os 5 volts morrem quando o cara espeta a main na fonte. Tá? E na realidade é a fonte que não está gerando corrente. Sem consumo, aparece os 5. Você coloca o consumo, a corrente, como não é suficiente, a tensão cai. Tá? Então, esse procedimento iria evitar a troca desnecessária de uma placa main, um aparelho desse, por exemplo, porque você ao espetar ela vai ver que a lâmpada também não acende, que a tensão vai estar tão baixa quando a main está ligada nela. Quer dizer, a falha não é a main consumindo demais, sim a fonte que não está gerando corrente suficiente. Isso pode ocorrer em outras marcas e em outros modelos. Por isso é importante sempre fazer um teste de carga nas fontes para ter certeza que a fonte é capaz de suprir as necessidades do aparelho em funcionamento. Fernando, Fale. Mas a linha 540 a 5400 da LG, ela, se desconectar o LED ali, do barramento LED ali, ela não mantém o 95 fixo, ela fica pulsando. Não, normalmente esse tipo de teste. A pessoa pensa que não define nada. Mas esse tipo de teste você vai desconectar a main, mas você vai ter que estar ligado no backlight. Tá? O teste ideal, se você tirar o cabo que vai para o barramento de LED, a maioria dos televisores não permanece a tensão. Ela gera a tensão, como não há consumo, ele desliga. Certo? Ou fica ligando, desligando, tentando ver se o LED acende. Então o teste de carga é feito com o aparelho ligado no backlight. O backlight aqui você vê que está aceso. Tá? O colega está perguntando se a fonte está Sony. Eu posso ligar a fonte na bancada para testar? Ligar você pode, mas na bancada ela não está ligada no backlight. Se ela não está ligada no backlight, o teste não é completo. Certo? Você pode armar a fonte, ela gera as tensões, mas o backlight acende? Você não sabe? Não está ligado no backlight? O ideal é fazer o teste com a placa na TV. Eu soltei o cabo da main, o cabo está pendurado aqui, ó, tá? E eu estou ligando com o testador. Então eu liguei a fonte armou, gerou as tensões, gerou a tensão para acendimento do backlight também. Eu sei que tudo funciona. Agora, se eu tentar ligar isso aqui na mesa, fonte aqui na mesa, eu ligo a fonte. Mas como é que eu vou acender o backlight? Tá? Tanto de LED quanto de lâmpada, ele pode ficar desarmando, porque não tem o consumo, ele está detectando falta de consumo. Então, se fosse LED aberto, lâmpada aberta, ele vai desligar do mesmo jeito. Você acaba se enganando. Se o LED estiver em curto lá no barramento, ele vai pulsar da mesma forma que se ele tivesse. Sim. Se tiver um LED em curto ou uma lâmpada em curto, vai acontecer o mesmo falha. Então, tanto faz a pessoa estar conectado ou desconectado. Mas, normalmente, eu diria que 95% dos casos, os LEDs nunca estão em curto, eles estão sempre abertos. Não, eu digo que eu dependo muito do LED curto da forma, então esse testador resolve. Sim, a ideia é tentar facilitar. Eu não digo que os testes sejam 100% eficazes, porque nunca são, até porque eu falei 100% de certeza, se você trocando e vendo que funciona. Eu acho que é a placa. Eu tenho certeza que é a placa. Tem certeza? Já botou no lugar? Não. Então você não tem certeza. Tem 99% de certeza. 100% é que você trocar a placa, ligar e funcionou. Era a placa. Eu tenho 100% de certeza. Mas os testes, que ele vem procurando desenvolver aí com o passar do tempo, a ideia é tentar facilitar o diagnóstico. Professor, vai. Ali para me testar, está chamando de cabo fora. Sim. Eu desligando ali o cabo da veículo. Teoricamente a fonte já liga sozinha. Só que ela ligando sozinha, ela não tem carga. Tá? O ideal é que você coloque só as lâmpadas, só a conexão das lâmpadas, para quê? Para quando ela ligar, se ela estiver gerando corrente suficiente, as lâmpadas acendam. Eu fiz um teste para testei o backlight. Porque isso que eu falei, é importante que você faça o teste com a placa na TV. Por quê? Porque ela está ligada em tudo que ela poderia estar ligada para você simular essa situação aqui. Se você está com ela na bancada, você liga a fonte. Mas como é que eu vou ligar o backlight? Inclusive, por exemplo, esse aparelho aqui é uma LB9, é uma time machine da LG. Ela usa o backlight de lâmpada. Se você armar ela completamente na bancada sem o backlight, ela pode começar a centelhar os conectores que vão para as lâmpadas. Porque eles estão ali na placa, vai ter 1000 volts em cada um deles, eles não estão indo para lugar nenhum,
pode acontecer que começa a centelhar e aumentar o tamanho do problema, criar um defeito que não existia. Por isso, o ideal é sempre que estejam conectados na TV. Desconectei a main, você me falou, desconectou a main, polarizei, está ligado no backlight, polarizei, meti na tomada, tá boa? Vai acontecer isso daqui. E está ruim, a lâmpada vai piscar e apagar, ou nem vai acender, e o backlight pode piscar e apagar ou também nem acender. Aí você tem uma noção de que tem um problema relacionado com a fonte ou com o circuito do inverno. Tá? Você vai esquecer no caso ali. No caso aqui, como funciona tudo, o defeito está na menu do equipamento. Vamos analisar aí fonte dessa linha aqui da LG. Tá? A fonte é a X64905401 ou é a Y62810601. Lembre-se, quando alguém procurar o esquema de fonte da LG, não procura pelo modelo da televisão não, tá? Pelo modelo da televisão é muito mais difícil você conseguir achar um diagrama de LG. Procura sempre pelo EAX ou EY da placa, tá? E no caso da placa principal, da main da LG, Tecom da LG, além do modelo, é importante também citar o EAX ou EY da main, porque muitas vezes você fala no modelo e existem placas do mesmo modelo que são placas diferentes, porque na linha de produção a tela utilizada era diferente. Então a Tecom da tela é diferente, o conector LVDS é diferente. Certo? Então, para casos da LG, casos em geral, mas estou falando de LG, sempre referenciar-se ao código EAX ou EAY das placas. No caso das Samsung, o código BN, né? Que tem nas placas da Samsung. Philips, AOC, aquele código 715G. Tem um códigozinho depois, que é o código da placa, tá? Isso é 715G porque foi feito pela AOC. Então, o Philips hoje em dia tem o 715G, a AOC, obviamente, o 715G, a Sony também o 715G, porque as TVs Sony são feitas hoje pela AOC também, e algumas Panasonic também, tá? Então, aquele código ali é importante para você ter a referência correta da placa do aparelho que você está precisando. Vocês têm esse esquema aí na apostila de vocês, tá? Se eu não estou enganado, já é a primeira folhinha aí. Tá? A fonte é essa daqui, tá? Do outro lado dela. Deixa eu ver se esse aqui que é o primeiro. Não, esse esquema que a gente vai analisar agora aqui não é o da primeira folha, não. Está mais à frente. Deixa eu só ver a numeração certinha aqui da página para vocês. E são dois modelos, um mais complicado e um mais simples. Essa que a gente vai analisar agora, ela está nas páginas 3 e 4. Eu vou inclusive tirar daqui dessa visualização o esquema propriamente dito para poder facilitar a nossa vida, tá? Porque aqui, se eu tentar ampliar, ele embaça muito a imagem. Esse aqui, tá? Etapa padrão, né? Todo aparelho vai ter. Circuito de stand-by. Circuito de stand-by da TV,
certo? O circuito é responsável por gerar aquela tensão de 3V3 ou 5 volts, dependendo do aparelho, para a alimentação básica do micro da main unit. Localizaram aí? Não? Página 3. Fala de baixo do esquema. Está aqui embaixo, na tela dele. O integrado é esse daí, ó. Integradinho de stand-by. O IC501. Acharam? Oi? Aqui na tela. Tá difícil aí, gente? Hã? É a segunda, terceira. Página 3, viu? Achou? A 3 e 7, 3 E ali na tela. Aqui 3 e 7, ó. Por que você tá vendo isso, rapaz? Meu Deus, Cristo! Aqui no rodapé, aqui, ó. Página 3. Ah, depois você virando a página 4. Se você não quiser contar o finalzinho, depois da capa, é a terceira folha. O verso aqui, ó. O verso dessa segunda aqui, ó. Página 3. Está muito grande? Veja bem. Se você tentar imprimir qualquer um desses esquemas, você não consegue melhor do que isso que está aí. Tá? Os esquemas hoje não são mais feitos para serem impressos. Eles são feitos para você olhar, você está olhando aqui na tela. Tá? A gente imprime para necessidade. Um dia eu vou poder dar um tablet para cada um seguir o esquema aqui na mãozinha. Tá? Eles estão a depois o tablet no final da aula. Mas, se quiserem incluir o tablet na taxa da aula, também toda aula eu dou um tablet novo, não tem problema. R$500 para cada um. Certo? O tablet novo, toda aula vai com os esquemas no tablet. É só você chegar ali, passar o dedinho que o esquema fica grande, não tem problema. Como não tem essa condição ainda, a gente imprime no tamanho que há a possibilidade de imprimir. Pior seria imprimir um monte de pedacinho pequenininho, depois você tem que ficar juntando um monte de pedaços de folha para conseguir ver alguma coisa. Tá? Oi? Não tem como você, já tentou imprimir impressora A3 em casa? Não tem como. Tá? Então, esse C501 é o integrado oscilador PWM do stand-by. Ele é que vai gerar aí a tensão de 3,3 para que o aparelho possa alimentar o microprocessador. Se você escorrer aqui o esquema, transformador Chopper da fonte stand-by. E está aqui a tensão de saída do stand-by. Aqui está marcado 3,5 e o padrão da LG, normalmente eles vêm escrito 3,5, mas no final da história é 3V3 que você vai achar ali, tá? Muitas delas vêm marcadas também 3,5, mas 3V3 é o normal dessa tensão aqui. Essa aqui é uma tensão que vai estar presente o tempo todo. Espetou na tomada, essa tensão existe, tá? É a chamada tensão always. Ela é presente o tempo todo. Por quê? Porque ela é a tensão que vai alimentar o micro lá no main unit. Se não tivesse a tensão aqui, inicial, o micro não é alimentado, ele não acende o LED do stand-by e ele jamais vai obedecer um comando do remoto para ligar para ele. Certo? Então, essa tensão aqui colocou na tomada, ela tem que existir. Como essa parte da fonte fica ligada 24 horas por dia, porque ninguém desliga a televisão na tomada, e essas TVs em geral não tem botão de power para cortar a alimentação, normalmente um aparelho totalmente inoperante tem um defeito na etapa da fonte stand-by. Comumente é esse integradinho que nós estamos vendo aqui, ó. Por quê? Porque esse integrado,
ele está operando o tempo todo. Tá? Esse integrado aqui está permanentemente alimentado. Enquanto a TV está na tomada, ele está oscilando, gerando PWM.